Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção. É o início da nossa série e você vai sair fascinado também com essa coisa tão bela. Jesus, ele prometeu voltar. E Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Então nós esperamos ansiosamente a volta dele. O tema hoje é um tema difícil. Onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Não é uma pergunta interessante? Onde estão os mortos? O que acontece depois que nós morremos? Será que tudo acaba? É o final de todas as coisas? É como se apagasse a luz e de repente tudo que tinha existência, puf, apagou e não existe mais. Para nós entendermos o fim, na verdade a gente precisa entender as coisas do princípio. Nós precisamos dar um retrocesso. Vamos olhar as coisas do princípio. O que será que aconteceu? Né? Vamos estudar sobre a criação. Qual é que foi o motivo da criação do homem para entender o fim do homem? Por que será que Deus criou o homem? Em primeiro lugar, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quando Deus criou o homem para que esse homem pudesse, num relacionamento perfeito com ele, render glórias a ele. Quando nós olhamos o início de todas as coisas, nós vemos que o Deus eterno, ele se importou em criar alguma coisa que não fosse simplesmente algo material, mas algo relacional que mostrasse a sua glória. E para ele mostrar a sua glória, então ele prepara o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem de tal forma que as pessoas, ao verem o homem, pudessem compreender o caráter de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quando Deus ele planejou criar a humanidade, ele estava interessado em algo muito especial, algo que estampasse o seu caráter, algo que estampasse as suas qualidades, algo que estampasse a sua virtude. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas também Deus criou o homem para um relacionamento vivo e intenso com ele. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de 8 a 10, nós vemos assim que Deus ele descia no jardim para conversar com o homem, para ver o que o homem estava fazendo. E foi assim, inclusive, quando o homem ele teve a sua queda. Deus ele foi lá, passeou no jardim, conversou com o homem, falou com o homem o que ele deveria de fazer, porque Deus criou o homem para um relacionamento vivo e intenso. Então nós estamos olhando que o motivo de Deus de criar o homem, e aqui eu vou fazer um parênteses, isso daqui está em 1 Eduardo, capítulo 1, versículo 27. Se não tem na sua Bíblia, não estranhe. Mas eu creio que Deus não criou o homem para morrer. É uma visão particular minha. Deus criou o homem para esse homem viver eternamente com ele. Tanto é que no início da criação, os homens viviam muito tempo. Depois que entrou o pecado, os homens ainda viviam 800, 900 anos. Deus criou o homem para que esse relacionamento fosse duradouro e perpétuo. E Deus ele criou esse homem com algumas características. E para a gente entender essa característica, nós vamos ver a criação do homem, a triunidade. O que é essa triunidade?
Em primeiro lugar, Deus criou o homem com um corpo. Como é que ele fez isso daqui? Deus criou o homem com um corpo. O corpo foi formado do pó da terra. Gênesis capítulo 2 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Quando Deus criou o homem, ele pegou o pó da terra, fez lá uma massa e soprou nele, e ele se tornou um ser vivente. O corpo foi criado para ser o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Deus, ele nos deu um corpo que deveria de ser um templo de habitação dele, onde ele estaria presente na vida do ser humano, e por isso que ele deu um corpo para o ser humano. Mas Deus também criou esse homem com uma segunda essência. Deus criou o homem com uma alma. Uau! O que é essa alma? A alma é a vida do corpo. Diz ali em Gênesis 27, e o homem se tornou ser vivente, ou o homem se tornou um ser com vida. A alma é a responsável pelos atributos da personalidade. Quando Deus criou o homem com sentimentos. Todos os sentimentos do homem, eles advêm da alma. Amor, alegria, mas também os sentidos. Tato, olfato. Também da alma vem o intelecto, a maneira de raciocinar, a maneira de pensar. E também a volição, o desejo, o arbítrio, arbitrar sobre todas as coisas. Por que o homem foi criado de maneira tão complexa? Deus criou o homem de maneira tão complexa, porque na verdade, se você for ver dentro desses atributos de personalidade, quando você coloca todos esses sentimentos bons, todos esses sentidos bons, todo o intelecto da forma correta, todo o arbítrio de forma correta, você vê estampado o próprio Deus. Deus é amor? Deus é amor. E por isso o homem também ama. Deus, ele traz felicidade. Por isso o homem anseia a felicidade. Deus é comunhão. Por isso que lá no fundo do nosso ser, nós não gostamos de ficar sozinhos. Nós queremos sempre estar acompanhados de alguém. Todas essas coisas vêm da alma que Deus nos deu. A alma, ela é responsável por todos os atos humanos. Por isso que em Ezequiel 18, 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Oh, pastor, mas aí, ela é responsável? Sim, nós temos arbítrio, nós decidimos por todas as coisas. Nós decidimos, vocês viram uma propaganda meio errônea da Record? Uma mulher, ela aparece assim e fala assim: eu decidi em quem votar, eu decidi com quem namorar, eu decidi com quem casar. Aí ela fala: então não posso decidir o que eu faço com o meu corpo? Né? Que aí que está errado o negócio, né? Porque o que você decide pode estar errado, e você é responsável. Você quer ver uma coisa? Outro dia, alguns anos atrás, eu decidi que eu queria testar o meu carro, né? Eu tinha um Volkswagen, né? O famoso carro popular, Fusquinha, né? E o Fusquinha, ele andava assim, ó, até que andava direitinho, mas Fusquinha é Fusquinha. E de repente, me cai na mão um Escort.
Naquela época, na década de 90, era um negócio, uau! Escort 1.6, aerodinâmico. Eu olhei no ponteirinho dela, no velocímetro, dá assim, ó, 190 km por hora. Uau! Eu falei assim, eu decidi que eu ia testar o carro. Sou responsável, não é? Eu decidi. Eu estava indo de Marília para o Paraná, 5 pistas, lisinhas, recém-feitas. Eu dirigindo, dia 31 de dezembro, ansioso para chegar na casa do meu amigo para comemorar a passagem do ano. Eu olho, minha esposa está dormindo. Olho no retrovisor, minha filha está dormindo. E eu resolvi, eu vou pisar. Aí vai. 110, 120, 130, 140, 150, 160. O negócio já estava começando a ficar meio, né, mas eu falei, será que dá um pouco mais? Aí minha esposa abre um olho assim, olha e fala, bem, você está indo rápido demais. E eu tirei o pé. Quando eu tiro o pé assim, aparece lá na frente um guarda falando assim. O homem decide, é responsável. Eu cheguei e falei para minha esposa, não fala nada. Eu sou italiano, né? Então, fala nada, né? Aí o guarda fala, pede para abrir a janela, eu abro a janela, tiro o documento. O senhor estava em excesso de velocidade. Falei, quanto? O senhor foi pego no radar ali em cima, 116 km por hora. Falei, só que é 60 km por hora aqui. É que ele não viu o ponteiro do meu carro. E eu lembro que naquele momento que ele chegou e me confrontou dessa forma, a próxima pergunta que ele fez para... Eu falei, não, o senhor pode multar, o senhor está certo, né? Eu estou errado, o senhor pode multar. Aí ele chegou e falou assim, sua profissão. Bom, eu tinha uma loja, então eu podia falar que eu era comerciante. Eu era diretor de uma faculdade de teologia. Eu poderia falar que eu sou diretor, professor. Mas na verdade eu era pastor. E eu lá, né, na angústia de responder, o que eu vou responder? Né? Aí eu pensando, o que eu vou responder? Aí Deus fala, bom, e agora? Você vai falar o que você quer ou você vai falar sobre o seu chamado? Eu falei, Deus, mas não dá para dar uma escondidinha, não? Né? Aí Deus falou, não, você é o que eu chamei você para ser. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor evangélico. E eu me lembro o sorriso sarcástico do guarda rodoviário. Pastor. No final ele lavra a multa e ele fala assim, vai com Deus, hein? O duro disso tudo foi ver o nome de Deus envergonhado. Receber multa, eu sei que eu deveria de receber, porque eu sou responsável. Estava em excesso de velocidade. Mas quando Deus foi ridicularizado, aquilo cortou minha alma. E aí eu decidi, nunca mais eu vou fazer besteira com o carro, vou respeitar o máximo que eu posso as leis de trânsito, porque eu não quero que Deus seja envergonhado, porque da próxima vez eu não posso titubear. Se me perguntarem, sua profissão,
servo do Senhor Jesus Cristo, sou pastor evangélico. Não dá para titubear, né? Mas a alma que pecar, essa morrerá. Eu morri de vergonha, né? Mas essa morte aqui é uma morte um pouco mais complicada. A alma é responsável por todos os atos humanos, inclusive leva a alma que nos leva à morte. Deus criou o homem também com o espírito. Uau! Né? Gênesis 2:7 diz que e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O espírito é esse sopro, né? Em hebraico chama ruach, né? E em grego chama pneuma, é o sopro. Deus ele nos deu esse sopro que nos dá vida. O espírito é o elemento de ligação, em primeiro lugar, entre Deus e o homem. Jó 32:8 diz assim: mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, ele sopra o seu espírito, e o seu espírito então dá essa ligação entre Deus e o homem. Mas também é o espírito que faz a ligação entre o homem e Deus. Em João 4:24, quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, Jesus diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então parece que o espírito é que dá essa conexão entre o homem e Deus. Por isso, Deus ele se importa tanto com o seu corpo, como com a sua alma, como com o seu espírito. Ele se importa com o seu ser integral. Olha só o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está interessado na integridade daquilo que nós somos, na integridade do nosso corpo, na integridade da nossa alma e na integridade do nosso espírito. Mas espera aí, pastor, você está falando de todo mundo? É uma grande questão. A criação, quando Deus criou o homem perfeito. Mas existe um negócio ali que aconteceu na vida dele, né? Então, no item 3 nós vamos ver a criação, a queda. O homem, naquele episódio em Gênesis capítulo 3, quando ele é proibido de comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, e a mulher vai, enganado pela serpente, ela vai e come daquele fruto, né? O homem se torna conhecedor do bem e do mal, porque não foi isso que a serpente falou? Deus não quer que você coma dessa fruta, porque se você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Na verdade, o homem já era conhecedor do bem e do mal. O homem já sabia o que era certo e aquilo que era errado. Mas quando ele comeu aquela fruta, então aconteceu uma coisa muito dura na vida dele. Ele foi conhecedor do bem, que ele não consegue praticar, e agora do mal, que ele não consegue controlar. Isso que chama morte. A morte foi ele conhecer o bem que ele já tinha à sua disposição, mas agora, por causa da desobediência, esse bem ele não consegue praticar. Lá em Romanos, tem uma passagem que diz assim: miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço, né? Quem me tira desse estado de morte? Você já viu quantas vezes você quis fazer o bem e não deu? Você quis fazer o bem. Algumas vezes você quer fazer o bem para o próximo, e o próximo solta os cachorros em cima de você. De vez em quando você pensa que está fazendo bem, mas está fazendo mal. De vez em quando você nem sabe o que está fazendo, mas você está fazendo mal. É interessante. O homem, ele se torna conhecedor do bem e do mal. O homem, a partir do momento que ele peca contra Deus, ele tem aquilo que nós chamamos de morte espiritual.
E a morte espiritual é a quebra da conexão, da percepção e da comunhão com Deus. Quebrou. Quantos daqui já tiveram um carro batido, que não sobrou nada do carro, foi perda total? Poucas pessoas aqui. Graças a Deus, Deus protege essa igreja, viu, pastor? Mas você sabe aquele carro quando você bate e não sobra nada dele? Na verdade, a queda causou essa ruptura dentro do ser humano. Porque o homem agora, ele tateia como se fosse no escuro. Ele tem corpo, ele tem alma, mas ele perdeu a conexão com Deus. Seria mais ou menos assim. Imagina se eu combinasse aqui com o pessoal e colocasse aqui todo mundo no escuro. E falasse assim, você agora vai ter que andar aí no meio. Quantos daqui acham que conseguiriam andar tranquilamente aqui no meio do caminho? No escuro? Quando muito, você vai saber quem está do seu lado. Dá para identificar se é homem ou mulher. Mas seria um caos, não é? A palavra de Deus diz que quando nós morremos, quando o homem, Adão, morreu, ele trouxe as trevas para dentro da vida do homem. E o homem agora tateia no escuro. Mas como é que é isso? Isso significa que o homem, dentro dele, ele sente que existe Deus. Mas para ele encontrar Deus, ele fica tateando. E ele fica tateando, e quando ele encontra alguma coisa, ele acha que essa coisa é Deus. É por isso que tem gente que adora pedra. Vocês já viram pessoas que adoram pedra? Tem uma pedra lá, eles adoram a pedra. Você quer ver uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos? Um homem colocou uma pedra dentro de um saquinho de veludo e falou que essa pedra, ela traz sorte para a vida de quem tem. Segundo dia de lançamento, foram 2 milhões de saquinhos vendidos. O que tem ali? Uma pedra. E o homem se dá o controle da vida dele para uma pedra. Você vê como é complicado? Como todas as coisas ficam complicadas quando a gente somente está tateando? A quebra da conexão. Quantas vezes a gente encontra coisas para a gente fazer promessas e outras coisas? Né? Por quê? Porque a morte abre um abismo entre Deus e o homem. Isaías 59:2 diz assim: mas as tuas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Houve uma separação, um abismo, né? E esse abismo então traz outra coisa. A morte traz o juízo divino para o homem. Hebreus 9:27 diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. A morte trouxe para o homem uma coisa chamada juízo. E é interessante que esse texto, ele não fala que o homem vai morrer várias vezes. Quantas vezes o homem vai morrer? Uma só vez, e depois disso vem o juízo. Pastor, então agora ficou complicado. Deus criou a gente para ser perfeito. O homem caiu e contaminou todo mundo. Adão caiu e contaminou todo mundo. Todo mundo está morto nos seus pecados e delitos. O Senhor disse aí que o homem nos separa, a morte nos cria um abismo, eu não consigo me conectar com Deus. Então, e aqui diz que então isso me trouxe juízo. Então, o que acontece então com a nossa vida? Eu quero ler uma passagem que ela é longa, está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Eu vou ler, depois a gente vai fazer as considerações mais rapidinhos ali. Mas essa história, ela vai ajudar você a entender para onde estão os mortos. Lucas, capítulo 16, 19 e 31, diz assim:
Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foram deixados um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía das mesas do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Olha, o rico morreu, está onde? Num lugar chamado Hades, estava sendo atormentado, né? E ele olha de longe e vê Lázaro. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Uau! Então parece que tem uma separação. Algumas pessoas estão desse lado, recebendo o tormento, e outras